Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre desigualdade. Não é uma propriedade específica do Brasil ou do Rio de Janeiro, e sim uma tradição humana, a exploração do homem pelo homem. Mas o que interessa é falar especificamente da nossa cidade, do nosso país. Vamos imaginar que o Rio de Janeiro é uma firma, é uma empresa. Vamos então colocar um plano de carreira. Qual é a oportunidade de futuro que tem uma criança de classe média, de classe alta? Provavelmente ela vai estudar numa escola particular, ela vai conseguir uma boa vaga numa universidade pública, inclusive não pagando por esse ensino, e vai ter uma boa chance de se estabelecer no mercado de trabalho. Vamos virar o jogo. E uma criança que nasce numa comunidade, numa favela, se ela conseguir, com algum esforço, uma vaga no ensino público, que nós sabemos não está nem um pouco excelente. Se ela conseguir chegar no final desse ensino público, provavelmente ela vai conseguir acesso a uma universidade, às vezes paga, na maior parte das vezes, vai entrar numa dívida do financiamento do ensino superior e não vai estar tão bem posicionada, na maioria das vezes, quanto uma criança classe média, classe alta. Então, esse tipo de desigualdade nós temos que começar a diminuir. Isso a gente diminui através de educação. Não tem outra coisa. Investimento maciço no ensino público. Mais especificamente, investimento maciço no ensino básico, no ensino que ensina a ler, que ensina as 4 operações, com a criança lá em tenra idade. Aí é que nós fazemos a diferença. E a responsabilidade desse ensino, sabemos, é municipal. Começa por aí. Mas desigualdade não se manifesta só através dessa questão das oportunidades de ensino. Se manifesta também através da cidade, né? Nós imaginamos que as pessoas que têm mais recursos moram mais perto de seus trabalhos, elas têm uma maior facilidade para se deslocar, muitas vezes têm seu automóvel e os utilizam para andarem para lá e para cá na cidade. As pessoas que não têm tantos recursos sofrem um processo de expulsão em relação ao centro da cidade e aos maiores locais de oportunidade. Isso é via de regra. Tá? Então nós temos que também lidar com a questão da mobilidade urbana para quem precisa. Vamos falar de desigualdade, vamos falar de saneamento. 1 a cada 3 cariocas mora numa favela, mora numa comunidade. Grande maioria, imensa maioria desses locais não tem saneamento, não tem planejamento, os serviços públicos não chegaram. Segurança, água, luz, nada disso oficial. O poder público não entrou. Ou seja, essas pessoas normalmente estão ao léu, esquecidas pelo Estado, à margem da sociedade. Então, passa também pela reurbanização e pelo olhar, e que nós temos que, a partir de agora, assumir que comunidades e favelas fazem parte do Rio de Janeiro. A época do Carlos Lacerda, na década de 50, já passou aquela história de jogar coquetel molotov na favela e fingir que ela não existe. Sim, nós temos que trazer as favelas e as comunidades para dentro da cidade e, acima de tudo, nós temos que investir nas pessoas. Vou dar um exemplo. Ontem a Rafaela Silva ganhou uma medalha de ouro para o Brasil. Aí as pessoas ficam muito felizes, e eu também, porque supostamente é uma moça que ganhou uma medalha e saiu da cidade de Deus, não teve nenhuma oportunidade, e muitas vezes ela é utilizada como um exemplo de que a culpa é das pessoas, ou seja, simplesmente não saiu da comunidade porque não se esforçou o suficiente. Eu vou dizer que isso é uma falácia. Por quê? A população, qualquer população, ela se baseia essencialmente numa distribuição chamada curva de Gauss, né? Ela se baseia numa curva de sino, vocês vão ver daqui a pouco. Um determinado percentual nunca vai dar certo, nós sabemos disso. E um outro percentual da outra ponta sempre vai dar certo, não interessa no número de oportunidades. Ou seja, a gente tira mais ou menos 20%. 10 vão dar errado e 10 vão dar certo, independente da situação. Porém, nós que pretendemos fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro, temos que olhar para a maioria, para esses 80%, para essa média,
É esse o povo que nós temos que ajudar. Então, dizer, fulano de tal, ele conseguiu sair. Saiu porque ele já ia sair, porque ele já nasceu meio que pronto. E tem outras pessoas que a gente nunca vai conseguir ajudar. Mas, gente, sempre pensando na maioria. Como é que a gente faz? E como é que a gente pensa determinadas coisas? Por exemplo, nós estamos indo para uma sociedade sem emprego no futuro. A tecnologia avança cada vez mais e a tendência é retirar os empregos. Esse fenômeno nós já enxergamos na Europa. A juventude, por exemplo, na Espanha, tem muita dificuldade para obter seu primeiro emprego. Esse fenômeno acontece aqui em larguíssima escala. As pessoas, quando conseguem se formar, estão com muita dificuldade para obterem a sua própria renda. Nós estamos nos encaminhando para um mundo onde a tecnologia avança cada vez mais sobre os empregos. E isso não é um fenômeno no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Existem fábricas na China em que a presença humana é quase dispensável. Na Espanha, nós vemos a juventude com extrema dificuldade para conseguir seu primeiro emprego. Aqui no país não ficamos por fora, não. Estamos com a mesma questão. Não estamos oferecendo uma porta de entrada aos nossos jovens para entrarem no mercado de trabalho e terem seu primeiro emprego. Nós temos que olhar isso com muita atenção, porque nós temos uma população aqui no Rio de Janeiro de aproximadamente 500 mil pessoas, 500 mil jovens entre 18 a 25 anos, na chamada categoria dos nem conseguem estudar, nem conseguem trabalhar. A gente sabe que isso é um problema também conjuntural. Todo mundo quer trabalhar, a maioria das pessoas precisa. Todo mundo tem essa noção. E se a gente não oferece uma oportunidade para as pessoas entrarem no que a gente vai chamar no mercado formal ou no mercado da lei, existe um outro lado. O lado do tráfico, o lado da marginalidade, que está de boca aberta oferecendo oportunidades para essa turma. É um cabo de guerra e a gente tem que vencer. Como é que a gente pode melhorar essa história? Primeiro, entendendo qual é a verdadeira vocação do Rio de Janeiro. Eu vejo o Rio de Janeiro como turismo, é a cidade mais bonita do mundo, e a gente sabe que turismo é serviço, segurança, praia limpa e o carioca. Praia limpa a gente tem que trabalhar, segurança a gente tem que trabalhar, serviço a gente pode melhorar. Outra questão é a economia criativa. O que é economia criativa? Só para lembrar, é exatamente setores que lidam com criatividade, com geração de costume, ou seja, moda, design, arquitetura, arte. Isso nós temos para dar e vender. E o Rio de Janeiro tem que entrar nisso. Nós temos que fomentar também o empreendedorismo e facilitar os startups, os inícios de empresa de todas as pessoas jovens, de todos os jovens. Isso a gente faz através também de escola, de educação. Nós temos que pensar com horizonte lá na frente. Temos duas situações. Uma turma que já está na borda de entrar no mercado de trabalho. Para isso, nós temos que criar oportunidades imediatamente. E nós temos que trabalhar também com as crianças que hoje em dia têm 3, 4, 5 anos. Essas crianças é que merecem todo o nosso investimento. Não fazemos isso em um dia, nós fazemos isso em alguns anos. Mas temos que começar a trabalhar a partir de agora, sob pena de não conseguirmos mais frear e cairmos numa espécie de um abismo social. Desigualdade é um problema. E no meu mundo, no seu mundo, eu tenho certeza que você sempre quis que as pessoas tivessem oportunidades iguais. Por que a gente não passa a construir a partir de agora? Vamos pensar o Rio 2040. Um abraço.